E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brado. Estamos aí, como vocês podem ver, estamos no o cenário novo, o Projac deu uma remodelada aí com os nossos patrocinadores, Tecidos Dorival, Ótica Klutz, né? Óptica Maçom, e tem também Fliperama Tron, foi Fliperama Firefox. Deixa eu ver o que eu mais. Eu acho que é isso aí. E aí reformamos e estamos do coisa nova. Projac, reformulado. É o novo cenário. Olha só que loucura. Então vamos falar desse ponto que começou como ponto botado fora e aí um ponto precioso, né? Então esse jogo com o Flamengo. Tá, agora falando sério. O Grêmio empatou 2-2 com o Flamengo hoje, o time reserva do Flamengo, aí, o reserva, sei lá. Né? E foi um jogo que a gente sabe, a gente precisa de vitórias, mas por mais às vezes incoerente que eu consiga ser, cara, o Grêmio reagiu, né? O Grêmio tomou 2 gols, antes de tudo que eu vou falar, quer dizer que o Grêmio tomou 2 gols e empatou o jogo, com um jogador a menos. Então aí já começa a ver que os jogadores tiveram uma reação, né? Um time que tomava um gol e se cagava a perna abaixo, mesmo jogando bem e se abatia, houve uma reação. E aí, para mim, é uma das principais coisas para que a gente saia dessa situação que está realmente muito, mas muito periclitada. Então vamos lá, pessoal. O Grêmio começa a partida, um jogo muito de meio campo, de estudo, de perda de bola e muito toque de bola, mas o Grêmio levando já vantagem ali na segunda bola. Né? A partir dos 15, 17 minutos, o Grêmio com o Jonathan Robert quase marca, né, uma cabeçada, e a partir dali, 17, 20 minutos em diante, o Grêmio começa a avançar mais, a tocar mais a bola, a chegar muito mais e pressionar o Flamengo. Né? O Grêmio, só que o Flamengo até não é bem isso, foi meio que um movimento natural, né? Mas o Flamengo deu muito espaço ao time do Grêmio, muito espaço ao time do Grêmio, e na verdade o Grêmio não soube aproveitar. Eu pareço a velha Quaker, né? Olha só. A Quaker. Quaker é bom, não, aí é Bayer, né? Bayer é bom, com o Maná adubando da Ótica Klutz, né? Então o Grêmio teve muito espaço do Flamengo e não soube aproveitar. Então, mais para o fim do jogo, o Flamengo quis dar estocadas, levou o perigo ao time do Grêmio, né? Mas o Grêmio terminou o primeiro tempo mostrando que deixou muito a desejar no ataque. Teve volume de jogo, teve a posse de bola, estocou pouco com o Jonathan Robert e Ferreira, que mostravam querer jogo. Campaz é um jogador muito estranho para mim. Ele mostra ter futebol, mas ele parece infantil e se mostra para mim como jogador do meio para frente, não como armador, mas movimenta. Talvez se fizer ele, tentar fazer ele como um Luan, né? De um lado para o outro, dando movimentação ao meio campo, ligando os lados e o jogador central de ataque, né? O camisa 9. Não sei, mas aquele movimento ao meio campo, movimento em tempo de futebol, mas muitas vezes é displicente, é infantil, parece, não sei, né? Mas o Grêmio termina o primeiro tempo na situação de que se apertar, vai ganhar o jogo. E no segundo tempo o Grêmio começa a se atrapalhar, né? O Grêmio realmente já antes do gol já vinha meio lento, meio com dificuldades, a bola meio queimando, e quando toma o gol o Grêmio realmente começa a se atrapalhar. Jonathan Robert vai expulso,
toma o segundo gol do Vitinho, que sempre faz gol, não só no Grêmio, como na dupla Grenal, né? E ainda assim, como eu disse antes, no início do vídeo, o Grêmio não se abateu. O Grêmio buscou o seu primeiro gol, certas substituições eram certas. Diego Souza, né, que até eu fui irônico na última enquete, bem ou mal, por mais que seja artilheiro e liderança, né, liderança até das minhas ironias, Diego Souza marca, né? Se tu deixar ele pifado, faz gol. E hoje ele realmente deixou um pouco a desejar, na minha opinião. E Borja fez tudo, não fez o gol, mas fez o que Diego Souza não conseguia fazer. Né? Já que a bola não chegava, o pivô, que era a jogada óbvia, inclusive, do Grêmio, Diego Souza não conseguiu fazer hoje. Né? A bola, erros de domínio de bola, né? E Borja entrou e fez. E aí sai o primeiro gol e sai o segundo gol dos pés do Ferreira mais uma vez. E o Grêmio insistiu, teve atitude. Então, é como eu digo, o Grêmio deveria, óbvio, ter ganhado, mas nas circunstâncias do jogo, minha gente, agora vamos para a guerra lá na Bahia, né? Contra o Bahia. Né? Eu queria mandar um abraço pro Tiger, o Woods, o alquimista da aquarela, que eu ia dar no início do vídeo, agora eu estou dando o abraço, óbvio, né, no final. E agora a gente fica nesse jogo aí com o Bahia, né, pessoal? Esse sim é de urgência a vitória. Eu hoje ainda falava que o Grêmio, assim, na minha opinião, ainda um jogo poderia perder, né? Difícil acreditar em sequência de vitórias, né? Mas do que eu vi hoje, eu vejo que realmente o time está comprometido. Né? Vamos ver. Eu ainda tenho um vídeo para fazer referente ao que eu acredito do Grêmio. Talvez saia amanhã ou antes de sexta-feira, com certeza. Mas de hoje, como eu disse, ficou de bom tamanho o empate. É isso aí. Dale Grêmio, valeu a reação do time.